Oi, gente, tudo bem? Bom, nós vamos dar continuidade na apostila de História, unidade 5. Vamos para a página 8, vamos falar sobre feitorias, tá? Aqui na página 8, falando sobre feitorias, o que eram as feitorias? As feitorias eram instalações construídas pelos portugueses e depois por outros povos europeus, certo? Nas regiões litorâneas do litoral, região de mar, de praia, tá? E na América, que é o Brasil. E até mesmo lá na Ásia. Essas feitorias eram lugares perto dos portos e funcionava como áreas de comércio, feiras, armazéns. E esse sistema de feitoria, ele foi fundamental para que Portugal e os outros europeus se estabelecessem e com trocas comerciais, né, com sociedades daqueles lugares. Então eles faziam trocas nesses lugares de armazém, de comércio que ficava perto dos portos. Além dessa troca de mercadorias, as pessoas que eram escravas eram comercializadas também, como se fosse um produto, ficava ali exposta para quem quisesse comprar. Trocavam armas de fogo também nesses lugares, trocavam tecidos, aguardente, que é a famosa pinga, a cachaça, trocavam por ouro, por pessoas que eram escravos. Então eles faziam trocas de mercadorias e fazia troca de mercadorias pelos escravos também. Dava uma certa quantidade de mercadoria e pegavam um escravo. E por produtos, né, como a pimenta e o marfim, que era apreciado no mercado europeu, né? Como até hoje a gente vê que o marfim é apreciado. Nessas feitorias, né, falando da página 8, os europeus eles reabasteciam seus navios quando eles chegavam nesses lugares com água e alimento. Então eles paravam, encontravam essas feitorias nesses portos, eles aproveitavam para abastecer o navio com água e alimento, além de fazer ali as suas trocas. Aqui no mapa nós podemos acompanhar algumas feitorias, né? As principais feitorias realizadas pelos portugueses na África entre os séculos XV e os séculos XVI, né? São as benfeitorias que estão aqui em cinza, tá? Como eu expliquei para vocês na aula de geografia, todos os mapas, os símbolos são explicados na legenda, tá bom? Então, as feitorias são os que estão em cinzas, tá? Observamos também e destacamos que na África havia uma grande quantidade de feitorias, certo? Como vocês podem observar. Onde os portugueses adquiriam ouro, né? Eles pegavam ali ouro e através desse comércio também, né? A venda de mercadorias e de pessoas eram submetidas à escravidão. Então, as pessoas que eram vendidas ali naquele lugar, elas iam para fazendas, para engenhos de cana-de-açúcar, para os lugares onde os senhores levavam, e elas eram escravizadas, tá? Viravam escravos. Página 9. Aqui na página 9, nós vamos falar sobre São Jorge da Mina, né? Que entre as muitas benfeitorias realizadas pelos portugueses no continente africano, ela se encontra. São Jorge da Mina é uma das feitorias pelos europeus. Ela foi construída em 1482 pelos portugueses e também essa benfeitoria aqui de São Jorge da Mina, ela é conhecida como Castelo de São Jorge da Mina, tá? Foi uma das primeiras feitorias a servir de entreposto, né, onde eles iam abastecer navios com água, com alimento e fazer trocas de mercadorias e comercializar pessoas que eram escravizadas, tanto mulheres como homens, como crianças, tá? Eram comercializadas como se fosse um produto ali. E aqui nós temos algumas imagens, ó. Castelo de São Jorge da Mina, como vocês podem observar, ele foi restaurado na década de 1990, tá? Pelo governo de Gana, lá na África. E atualmente ele está aberto para visitação turística. E aqui nós temos a vista da feitoria São Jorge da Mina, pintada, né? Uma gravura.
e produzida do século 17, tá bom? Página 10. Página 10, África durante o tráfico de escravos. Vamos ler aqui o texto. Já sabemos que entre os séculos XV e os séculos XIX, os portugueses e outros povos europeus construíram feitorias do continente africano, interessados especialmente no ouro, no comércio e no comércio de escravos, tá bom? É importante compreender que desde tempos muito antigos, a África já contava com sociedade altamente desenvolvida, organizadas em cidades, reinos ou grandes impérios. Na época do tráfico de escravos, que estamos estudando aqui, essas sociedades africanas também praticavam o comércio, a agricultura, o artesanato e tinham conhecimentos de metalurgia, cerâmica, engenharia, arquitetura, entre outros. Entre essas sociedades africanas estavam, por exemplo, o Reino do Congo e o Reino de Daomé. Vamos conhecer essas sociedades. Conhecendo algumas sociedades africanas. O Reino do Congo, nós vamos falar aqui, ele está entre os mais importantes e poderosos, né, reinos que se formaram no continente africano. E ele era governado por Mani Congo, tá? Mani Congo, o rei do Congo. Além do tráfico de escravos, as principais atividades comerciais do Reino do Congo geravam em torno do quê? Do escambo, que é aquela troca de mercadorias, como o sal, o tecido e os metais, tá? Então, é essa parte aqui que nós estamos falando. O Reino do Congo, né? Governado pelo Mani Congo, e a principal fonte, né? A principal atividades comerciais eram a troca de mercadorias, como o sal, tecido e os metais. Página 11. Na página 11, nós vamos ver aqui sobre grande parcela de escravos trazidos para o Brasil, né? Elas eram de áreas próximos ao Congo. Então, a maioria dos escravos que vinham para cá para serem escravizados, as pessoas que vinham para cá para ser escravizadas, elas vinham dessa área do Congo, tá? Próximo ao Congo. E aqui também está falando do reino de Daomé, que era semelhante ao reino do Congo. As atividades importantes no reino de Daomé eram o comércio, produção agrícola, né? E o azeite de dendê. E com o tempo passou a ter participação também no tráfico de escravos. Então, o reino aqui de Daomé, ele era parecido com o reino do Congo, só que ele ainda não tinha participação no tráfico de escravos, tá? Mas, com o tempo, ele começou a ter essa participação. E em algumas sociedades de escravos, a escravidão já existia desde o tempo antigo. Então, algumas sociedades, a escravidão já vinha de muito antes, tá? Desse pessoal aqui se envolver. Tornavam-se escravos quem? Os prisioneiros de guerra, né? Estamos vendo aqui, tá? Os prisioneiros de guerra e pessoas que precisavam pagar dívidas. Então, eles não tinham como pagar, então eles viravam escravos, tá? Então, era feito de escravo pessoas que vinham prisioneiros de guerra e pessoas que precisavam pagar dívidas, tá bom? Aqui nessa foto nós temos um monumento em memória à diáspora africana, quando milhões de habitantes da África foram retirados, dos seus territórios para serem comercializados como escravos nas colônias europeias. O monumento fica em Benin, lá na África Ocidental. O que é diáspora? É deslocamento forçado, certo? Grande número de pessoas para vários destinos diferentes. Então, são pessoas que foram forçadas a sair de um lugar para o outro sem ser por vontade própria. Elas foram obrigadas, certo? Esse aqui era para fazer um debate, não vai dar para fazer o debate porque não estamos em sala de aula. Então, vamos para a página 12.
Aqui na página 12, nós vamos falar sobre regiões de origem dos escravizados, tá bom? Nessa página aqui. A escravidão estabelecida entre os séculos XV e XIX tinha como base o tráfico, e que os indivíduos escravizados passavam pelo deslocamento forçado. Então aqui, né, a escravidão era estabelecida, tinha como a base o tráfico de escravos, de indivíduos para serem escravizados, e esse deslocamento forçado. Então a pessoa ela ia forçada para aquele lugar, tá? Então ele era forçado a trabalhar em um continente totalmente novo para ele, que é a América, o Brasil. Isso acarretou muito sofrimento, estamos aqui na página 12, tá? Isso acarretou muito sofrimento para aqueles indivíduos que foram forçados e, ao mesmo tempo, foi um dos pilares da formação social e cultural do Brasil, certo? Então, vamos ler aqui. Para saber mais sobre as origens dos homens e das mulheres escravizados e trazidos para a colônia, leia o texto a seguir. Acompanhe aí, tá? Então, nós temos uma foto que é o retrato de uma mulher na condição de escrava, tá? Chefes políticos e mercadores da África Centro-Ocidental. Hoje é a região ocupada pela Angola, tá? Esse Centro-Ocidental. Forneceram a maior parte dos escravos utilizados em toda a América Portuguesa, no século XVIII. O comércio do Rio de Janeiro, Recife e São Paulo era suprido por escravos que vinham da costa leste africana, que é o Oceano Índico, particularmente do atual Moçambique. No comércio baiano, a partir dos meados do século XVII, até o fim do tráfico, os escravos eram oriundos da região do Golfo de Benim, que é o sudoeste da atual Nigéria, tá? Então, aqui nós temos uma foto de uma escrava e temos uma perguntinha no jogo rápido. No texto acima, são citadas algumas regiões onde, no passado, os africanos eram capturados para serem vendidos como escravos. Identifique nesse texto o nome dos 3 países que, na atualidade, localizam-se naquelas regiões. Então, eles tinham um nome no passado e agora eles estão com outro nome. Então, é Angola, Moçambique e Nigéria. Ó, Angola, Moçambique e Nigéria. Certo? Essa é a resposta do jogo rápido. Página 13. Travessia do Atlântico. Aqui, nessa página, são sobre os navios tumbeiros, tá? Que eram os navios que realizavam o tráfico de escravos, também conhecidos como navio negreiros, que eram os navios que transportavam esses escravos até o seu local de destino, até onde estava destinado ele chegar. Então, nesses navios, eles eram chamados de tumbeiros e também de navios negreiros. Tumbeiros porque lembra tumba, é um lugar que não tem ventilação, não tem claridade, não tem luz, não tem nada, tá? Então, vamos ler aqui. Entre os séculos 16 e 19, milhares de homens e mulheres negros perderam sua condição humana ao serem capturados e transformados em mercadorias negociáveis, através de uma atividade comercial denominada tráfico atlântico, que envolveu sujeitos de 3 continentes, Europa, África e América, culminando na escravidão negra, da qual o Brasil participou intensamente. Aqui nós temos uma foto de um navio tumbeiro ou navio negreiro, como está escrito aqui, ó. O nome desse quadro é Negros no Fundo do Porão, o navio negreiro, de Johan Maurice Rugendas. Esse artista, ele quase não teve contato com esse navio, mas, né, com os tumbeiros. Mas mesmo assim, ele realizou essa representação
de como seria o interior, ou seja, de como seria por dentro o navio tumbeiro, o navio negreiro, certo? Ele pretendia mostrar a única fonte de luz, que é aqui, ó, naquela parte do navio, que vinha de uma espécie de uma escotilha. Então, a única fonte de luz dentro dessa parte do navio era essa escotilha, certo? E nessa foto também nós podemos observar dois homens brancos, né? E vestidos, que estão nessas cenas, porque todos os escravos estão sem roupa. E provavelmente, possivelmente, sejam pessoas, médicos, alguma coisa do tipo, observando, checando para ver o estado dos escravos, para ver se eles estavam doentes, como que eles estavam, tá bom? Então essa é uma imagem do que seria esse navio tumbeiro. Igual ou diferente? Hoje em dia, aqui está falando assim, até o século XIX, um meio de transporte muito utilizado era um navio, certo? Será que hoje em dia ele ainda é usado, o navio? Os navios são usados para a mesma finalidade na atualidade? Os navios de hoje em dia é usado para essa finalidade? Para traficar pessoas, para transportar pessoas que vão ser escravas? Não. Hoje em dia, os navios, não precisa anotar, tá? Hoje em dia, os navios são usados para fins comerciais, né? O que são esses fins comerciais? Transporte de cargas e também para passeios. Então, os navios hoje em dia não são usados para carregar mais escravos, são usados para passear, são usados para transportar carga e as atividades comerciais, certo? Na página 14, nós temos caminhos do tráfico atlântico. O que é esse caminho do tráfico atlântico, né? Vamos ver aqui no mapa. Primeiro nós vamos ler aqui, ó. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia, lembra do IBGE? Entre 1531 e 1780, desembarcaram na colônia 1.895.500 pessoas na condição de escravos. Depois, no período compreendido entre 1781 e 1855, desembarcaram aqui 2.113.900 pessoas escravizadas. Isso significa que cerca de 4 milhões de homens, mulheres e crianças desembarcaram no Brasil colonial como escravos. Vamos observar o mapa. Vemos aqui no mapa alguns portos de saída e portos de chegada, tá? Então aqui nós podemos observar portos de saída da África e portos de chegada aqui no Brasil, certo? Então vamos observar aqui, ó. No jogo rápido nós vamos entender. Por exemplo, de Moçambique, saindo de Moçambique, eles desembarcavam no Rio de Janeiro. Saindo de São Tomé, eles desembarcavam também no Rio de Janeiro. Então, cada porto da África saía da África, do porto aqui, e chegava, desembarcava no porto no Brasil. Jogo rápido. Letra A. Nós vamos observar esse mapa e responder. Os indivíduos escravizados em Moçambique desembarcavam em qual porto da colônia brasileira? Então, quem saía do Moçambique desembarcava em qual porto no Brasil? Letra A, Rio de Janeiro. Ó, pode observar aí no mapa. Ó, Moçambique ia direto para o porto de Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro. Então, letra A, Rio de Janeiro. Letra B. Os indivíduos escravizados que saíam da feitoria de São Jorge, da mina, eram trazidos para quais portos no Brasil? Então, vamos procurar São Jorge da Mina. Ó, São Jorge da Mina, bem aqui, ó. Então, eles saíam daqui, iam para Salvador, saía de São Jorge da Mina, ia para São Luís. Então, quem saía de São Jorge da Mina, ia para São Luís e Salvador. E quem saía de Moçambique ia para o Rio de Janeiro. Então, letra A e B. Certo? Página 15. Chegando à colônia portuguesa. Página 15.
Havia mercados de escravos próximos a todas as regiões de portos localizadas no Brasil. Então, tinha tráfico de escravos em todas as regiões próximas aos portos, tá? No Rio de Janeiro, um dos maiores mercados era chamado de Mercado do Valongo. Era um dos maiores mercados aqui, ó, do Valongo, tá? Então, vamos ler aqui. Os compradores examinavam os escravos, né, os escravizados, e depois da compra o levavam ao local de trabalho. Então, o que eles faziam? Eles iam lá olhar aquele escravo, se ele era um bom, vamos dizer, né, entre aspas, um bom escravo. Se ele tinha os dentes perfeitos, se ele tinha alguma doença, se ele tinha algum problema. Então, eles examinavam, igual a gente faz com produto. Pega um produto, olha, vê se tá bom, se não tá. Então, eles faziam isso, eles examinavam esses escravos. Depois da compra, eles mandavam para o local onde aquele escravo ia trabalhar. Poderia ser na cidade e poderia ser nas fazendas de cana-de-açúcar ou nas mineradoras, né, por exemplo. Então, aqui nós temos uma foto do lugar de desembarque, certo? Né, um local que a pessoa desembarca. E aqui nós temos o mercado de Valongo lá, que era no Rio de Janeiro, que eu acabei de falar para vocês. Então, nós temos duas fotos que nós vamos analisar para responder o jogo rápido. Vamos olhar as duas fotos. Letra A. Que momento foi representado na primeira imagem da página? Então, já tá falando, né? Desembarque. Então, aqui eles desembarcavam. Letra A. Momento do desembarque. Momento do desembarque. Letra B. Que momento foi representado na segunda imagem desta página? E como você chegou a essa conclusão? O momento era o quê? Depois que eles desembarcavam, eles eram levados para esse lugar para ficar expostos igual os produtos para comercializar. Então, é o momento de exposição e venda dos escravos. Então, a primeira foto é o momento de desembarque, letra A, e a segunda foto é o momento de exposição e venda dos escravos. Certo? Então, agora, página 16. Na página 16, nós vamos falar sobre trabalho dos africanos escravizados na colônia. Os escravos, eles trabalhavam em toda parte, em várias atividades. Então, todo lugar tinha escravo. Eles trabalhavam na plantação, eles trabalhavam na cana-de-açúcar, né? Na plantação de cana-de-açúcar, e em todas as etapas, né? Desde a plantação até transformar ali aquela cana-de-açúcar em outro produto. Trabalhavam também na extração de ouro e diamantes nas mineradoras, tá? Então, aqui, eles tinham esses trabalhos no campo, mas também tinham os trabalhos na cidade, né? Na cidade, eles realizavam outras atividades como sapateiro, vendedor ambulante, entre outras atividades. É o que nós podemos observar na página 16 e na página 17. Na página 16, eu tenho a primeira foto, que são os escravos trabalhando no engenho de açúcar, tá? Que é lá na plantação de açúcar e sai por todas as etapas até chegar no engenho para transformar essa cana no açúcar, que era um produto muito valioso naquela época. Na segunda foto, nós temos os barbeiros ambulantes, tá? Que eram os barbeiros que ficavam nas ruas, hoje em dia não pode mais, mas eles trabalhavam na rua, tá? E nessa imagem está representado os escravos de ganho, né? São os escravos barbeiros ambulantes. Na página 17, nós temos mais 3 imagens representando esses escravos de ganho, que eram os escravos que trabalhavam na cidade e tinham uma renda diferente dos outros escravos. Aqui nós temos os calceteiros, né? Que eram aqueles homens que faziam como se fosse hoje em dia o asfalto da rua.
mas eram os calçamentos, então os calceteiros estão aqui batendo na pedra para fixá-la. Os escravos mineradores, que eram os que trabalhavam nas minas, né, retirando ouro e diamante. E temos a última foto, que é a sapataria, né, onde eram feitos sapatos, consertados os sapatos, certo? Então, 3 fotos, 1, 2, 3, 4, 5 fotos distintas de outros serviços realizados pelos escravos, só que na cidade. O engenho de açúcar, barbeiros ambulantes, calceteiros, mineradores, sapataria. Então, aqui na cidade, né? E aqui mais afastados. Para vocês verem que os escravos estavam em todas as atividades, tá bom? Agora, vamos às atividades finais da unidade 5 da apostila de história. Use o que você aprendeu. Número 1. Explique o que eram as feitorias e qual era o seu papel no tráfico de escravos. Então, o que eram as feitorias lá que a gente viu? Que tinha as feitorias que os portos, os pessoal que estava no navio vinha para abastecer de água e de alimentos. Número 1. Eram estabelecimentos construídos pelos portugueses e europeus e funcionavam como entrepostos comerciais. Então, repetindo. Número 1. Eram estabelecimentos construídos pelos portugueses e europeus e funcionavam como entrepostos comerciais. Número 2. Quais eram as características de escravidão existente na África desde os tempos antigos? As características é que os escravos eram prisioneiros de guerra e pessoas com dívidas. Lembra? Que as pessoas que eram escravizadas, eram pessoas prisioneiras de guerra e pessoas com dívida. Número 3. Retome o texto de Maria Jorge dos Santos Leite e responda o que era o tráfico atlântico e por que a palavra Atlântico é utilizada nessa expressão. Tráfico atlântico é o nome dado ao tráfico de escravos e a palavra Atlântico refere-se ao Oceano Atlântico. Certo? Número 4. Observe a imagem. Lembra da imagem do navio lá? Navio tombeiro? Da página 13? Então, depois de observar essa imagem, como que era o interior do navio que o artista retratou? Letra A. Havia um grande número de pessoas em um espaço pequeno. Era escuro e sem ventilação. Então, havia um grande número de pessoas em um espaço pequeno. Era escuro e sem ventilação. Letra B. Que detalhe da obra mais chamou a sua atenção? Então, letra B, a resposta é pessoal. Certo? Então, repetindo. Letra A. Número 1. Eram estabelecimentos construídos pelos portugueses e europeus e funcionavam como entrepostos comerciais. 2. Os escravos eram prisioneiros de guerra e pessoas com dívidas. Os escravos eram prisioneiros de guerra e pessoas com dívidas. 3. É o nome dado ao tráfico de escravos. A palavra Atlântico refere-se ao Oceano Atlântico. 4. Letra A. Havia um grande número de pessoas em um espaço pequeno. Era escuro e sem ventilação. Letra B. Resposta pessoal.
Página 19. Página 19. 5. Explique quem eram os escravos de ganho, porque esses escravizados tinham uma condição de vida um pouco diferente dos demais escravizados. 5. Eram os escravos que trabalhavam na cidade porque ganhavam um certo dinheiro com esse trabalho. Eram os escravos que trabalhavam na cidade porque ganhavam um certo dinheiro com esse trabalho. Já estou repetindo para a gente não voltar, tá bom? 6. Observe novamente as 5 imagens do tópico trabalho dos africanos escravizados na colônia e em seguida faça o que se pede. Então, aqui está falando dessas fotos, ó, da página 16 e 17. Lembra? Do engenho de açúcar, dos barbeiros ambulantes, dos calceteiros, dos mineradores e da sapataria. Letra A. Identifique o trabalho realizado pelos africanos escravizados em cada imagem. Então, eles estavam trabalhando no engenho de açúcar, como barbeiros, ambulantes, calceteiros, mineradores e sapateiros. Repetindo. Engenho de açúcar, barbeiros e ambulantes, calceteiros, mineradores e sapateiros. Essa é a 6, letra A. Letra B. As obras apresentam atividades praticadas pelos escravos durante o período colonial brasileiro. Quais dessas atividades acontecem de modo diferente nos dias de hoje e quais são as principais diferenças? Então, assim, o trabalho nos engenhos e nas minas, devido à tecnologia. Então, essa é a diferença dos trabalhos, que o trabalho nos engenhos e nas minas, não são mais praticadas devido à tecnologia. A diferença é que na parte da mão de obra humana foi substituída por máquinas. A diferença é que parte da mão de obra humana foi substituída por máquinas. Letra C, você vai fazer uma pesquisa na internet e descobrir o que os calceteiros fazem. Então, letra C, pesquisar. E aí você escreve. Letra D, a profissão dos calceteiros continua existindo? Quais são as diferenças em relação aos dias de hoje? D. Ainda existe com diferenças. As ruas são asfaltadas por máquinas. Letra D. Ainda existe com diferenças. As ruas são asfaltadas por máquinas. Página 20. E o trabalho dos sapateiros e o barbeiro continua como naquela época? Não. Ponto. Não é permitido que os barbeiros trabalhem nas ruas. As sapatarias continuam em ambientes fechados. Não. Ponto. Não é permitido que os barbeiros trabalhem nas ruas. As sapatarias continuam em ambientes fechados. Letra F, você vai pesquisar na internet, em sites confiáveis, onde localizam as regiões mineradoras do século XVIII. Então, pesquisa lá, regiões mineradoras na colônia do século XVIII e escreve aqui para mim, tá? Pesquisa. Número 7. Você já sabe que um tipo de escravidão existia entre diversos povos da África. Desde tempos muito antigos, as pessoas escravizadas eram, em geral, prisioneiras de guerra ou indivíduos que tinham dívidas para pagar com alguém. Por que podemos dizer que a escravidão inaugurada pelos portugueses no século XVI era bem diferente do tipo de escravidão já existente entre os povos africanos? Porque os portugueses só capturavam pessoas escravizadas por povos que habitavam o interior do continente africano. B.
porque os escravizados eram levados à força de sua terra de origem para outro continente. C, porque os escravos capturados pelos portugueses e pelos reinos ligados à escravidão só trabalhavam em funções domésticas. Ou D, porque todos os indivíduos capturados e escravizados pelos portugueses tornavam-se exclusivamente escravos de ganho. Então, aqui a resposta certa é a letra B. Circula a letra B. Número 8. Faça uma pesquisa e explique o que foi a chamada diáspora africana. Então, número 8, você vai pesquisar e vai responder aqui, tá bom? O que foi a chamada diáspora africana. Página 21. Na página 21, você vai fazer uma pesquisa também. Você vai pesquisar sobre imagens que mostrem trabalhadores de homens e mulheres que eram escravos. E aí você pesquisa e você vai escrever o nome do artista que você pesquisou, o ano da produção que ele fez e qual era a profissão que ele retratou, tá? Só esses 3 tópicos para não ficar muito extenso, ok? Qualquer dúvida, manda mensagem no WhatsApp ou na agenda.